quando a mulher carrega a energia masculina. Na jornada intensa e transformadora das chamas gêmeas, os papéis energéticos nem sempre seguem o que se espera. Muitas mulheres se identificam com a polaridade masculina, sendo mais racionais, independentes e líderes naturais. Essa inversão pode causar confusão, resistência ou até afastamento, mas também é uma oportunidade profunda de autoconhecimento e cura. Entender como a energia masculina se manifesta em mulheres dentro dessa conexão é essencial para alcançar o equilíbrio interno e, consequentemente, a união com sua chama. Você é a mulher que sempre resolveu tudo sozinha, que aprendeu a não esperar, que entendeu cedo demais que confiar nos outros podia machucar. Você se tornou forte, prática, racional, objetiva. Você aprendeu a controlar, a não depender, a não se permitir sentir tudo o que queria, porque sentir demais sempre pareceu perigoso. E então, um dia, você se depara com essa conexão que te desmonta por dentro. Algo inexplicável, intenso, espiritual, a chama gêmea, e de repente toda a sua estrutura começa a tremer. Você tenta entender com a mente, mas a mente não consegue explicar o que o coração está gritando. Você quer resolver, agir, fazer acontecer, mas essa conexão não funciona com esforço. Ela escapa do seu controle. E isso te incomoda profundamente, porque você está acostumada a ter o controle de tudo. A energia masculina em você quer tomar as rédeas, organizar o que sente, colocar limites onde não existem respostas claras. E quando a outra pessoa se afasta, silencia ou se perde no próprio processo, isso te fere mais do que você gostaria de admitir. Mas essa jornada não é sobre consertar o outro, nem sobre correr atrás de respostas. É sobre você, sobre tudo que essa conexão está revelando dentro de você. As suas defesas, as suas feridas, a sua dificuldade de simplesmente receber, de confiar sem garantias, de se entregar sem saber o que vem depois. Você é forte, sim, mas até quando vai usar essa força como escudo? Até quando vai esconder a sua sensibilidade atrás de uma armadura que já nem combina mais com quem você está se tornando? Talvez a sua alma esteja pedindo algo diferente agora. Talvez esteja pedindo pausa, presença, espaço para sentir sem se culpar por sentir demais. Talvez seja a hora de parar de correr, parar de entender, parar de tentar controlar o que só pode ser vivido. Porque o seu coração não precisa de mais estratégias. Ele precisa de verdade, de silêncio, de acolhimento. Você consegue reconhecer isso em si? Consegue admitir que, por trás da sua força, existe um cansaço silencioso de sempre ter que dar conta de tudo? Se você se enxergou aqui, comenta a palavra presença. Só isso, porque é disso que você mais precisa agora. Estar inteira onde está, do jeito que está, sem fugir de si mesma. Desconstruindo o controle. O desafio da entrega na jornada da chama. Gêmea, você se considera uma mulher forte, não é? Aquela que sempre tem o controle, que não depende de ninguém, que resolve as coisas com a cabeça firme e as mãos prontas para agir. Desde muito cedo, você aprendeu que o controle é a chave para não se machucar, para não se perder, para manter a sua vida nos eixos. E você tem feito isso muito bem. Quando algo aparece em seu caminho, você age, resolve, coloca tudo no lugar. A vida tem se desenrolado de acordo com os seus planos, até que sua chama gêmea aparece. E então, o inesperado acontece. Essa conexão que você experimenta vai além do que você já viveu. Não é algo que pode ser facilmente organizado, entendido ou controlado.
Não importa o quanto você tente, não importa quantas estratégias você use, essa conexão não se submete à lógica. E isso te desafia de uma maneira profunda, não é? Porque, no fundo, a sua mente quer entender, quer organizar, quer controlar o que está acontecendo. Mas o coração da chama gêmea não pode ser controlado. Ele não obedece a nenhum plano. Ele simplesmente é. E isso, em muitos momentos, te faz questionar. Você já se perguntou por que o controle é tão importante para você? Será que ele é realmente uma proteção ou apenas uma forma de evitar a dor da vulnerabilidade? O medo de não ter controle te paralisa, te impede de viver o que você realmente sente. Mas esse medo não é só seu. Ele é parte do processo da jornada da chama gêmea. E por mais desafiador que seja, a entrega é o único caminho para experimentar o verdadeiro poder dessa conexão. Por mais que você tente manter tudo nos trilhos, tentar resolver o que está acontecendo, o controle só te afasta da verdadeira experiência que a chama gêmea oferece. Não é sobre deixar de ser quem você é, mas sobre entender que o controle não é mais necessário nesse momento. Você não precisa mais lutar para manter tudo no lugar. O que você precisa agora é confiar no que é maior do que você. Você precisa acreditar que, embora o futuro seja incerto, ele é exatamente o que precisa ser. A entrega, neste caso, não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de coragem. Coragem para se permitir sentir profundamente, para se expor ao desconhecido e confiar que, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo, tudo se encaixará no tempo certo. Porque, ao contrário do que você foi ensinada, a entrega não é sobre perder o controle, é sobre ganhar liberdade. Liberdade para ser quem você realmente é, sem as amarras que o medo e o controle impõem. Você sente medo de se entregar completamente? Esse medo é legítimo, mas ele não pode mais governar sua vida. Se você continuar segurando o controle com tanta força, você vai perder o que realmente importa nessa jornada. A experiência genuína de estar com a sua chama gêmea, de viver uma conexão que não exige explicações, mas entrega. Imagine por um momento se você permitisse a si mesma liberar o controle. Se você simplesmente deixasse de tentar entender tudo e se entregasse ao momento presente, ao que está acontecendo agora, sem pressa de consertar ou entender. Você pode se imaginar nessa posição? Consegue sentir o alívio de parar de tentar fazer as coisas acontecerem e apenas deixar acontecer? Quando você fizer isso, perceberá que a energia da chama gêmea flui de forma muito mais intensa e verdadeira. E é isso que você está buscando, não é? A intensidade real da conexão, não a sensação de que você precisa controlar cada passo. A entrega não significa desistir de quem você é. Não é sobre se anular. Ao contrário, é sobre se reconhecer em sua totalidade, aceitando a parte de você que precisa confiar, de se abrir e de se permitir ser cuidada pela energia do amor incondicional. É aprender a se apoiar no fluxo da vida, sem medo de ser rejeitada ou de perder o controle. Porque a única coisa que você realmente perderia seria a possibilidade de viver esse amor em sua plenitude. Você consegue sentir que é hora de confiar mais em si mesma e no fluxo da vida? Quando você entender que a entrega é sua verdadeira força, verá que a jornada com sua chama gêmea se torna mais suave, mais leve, mais verdadeira. Se você está nesse processo de aprender a soltar o controle e confiar mais na entrega, comente a palavra entrega abaixo. Isso é para todas as mulheres que sabem que, ao se entregar, estarão finalmente se permitindo viver o que realmente merecem. Feridas do masculino na mulher. Autossuficiência como mecanismo de defesa. Você cresceu ouvindo que precisava ser forte, não é? Que o mundo seria difícil, que você deveria aprender a se cuidar sozinha, a não depender de ninguém, a não esperar nada de ninguém. Talvez tenha aprendido que ser vulnerável era um sinal de fraqueza, e por isso, sem perceber, foi criando uma armadura,
uma proteção que, ao longo do tempo, passou a ser uma segunda pele. Essa autossuficiência se tornou sua maneira de lidar com o mundo. Você se acostumou a ser a única pessoa em quem pode confiar. Você tomou as rédeas da sua vida, porque sabia que, se não fosse assim, ninguém mais faria. Você desenvolveu uma independência tão forte que muitas vezes se sente mais confortável sozinha do que cercada por pessoas que podem te decepcionar. E tudo isso, sem perceber, foi uma maneira de se proteger das feridas que o masculino deixou em você. Você se lembra de momentos em que, ao invés de pedir ajuda, preferiu fazer tudo sozinha? Ou quando, ao se deparar com a vulnerabilidade, preferiu se fechar, se isolar, ao invés de se abrir para o cuidado de alguém? Esse é o reflexo da ferida que você carrega. Uma ferida que foi gerada não apenas pelas experiências do seu passado, mas também por uma sociedade que te ensinou que, para ser respeitada, você precisava se comportar de forma rígida, independente e autossuficiente. Mas isso, no fundo, te afastou do que você realmente precisa: conexão, amor e apoio genuíno. Você já percebeu como, ao tentar ser forte o tempo todo, acaba sentindo um vazio profundo por dentro? Como, apesar de ter tudo sob controle, o peso de manter essa fachada te cansa, te sobrecarrega e muitas vezes te faz sentir que você está perdendo algo fundamental? Esse é o preço da autossuficiência excessiva. Você está se protegendo, mas ao mesmo tempo está se negando a viver plenamente, a viver de forma mais leve, mais verdadeira, mais conectada. Você sente que, por mais forte que seja, está começando a perceber que talvez precise deixar essa autossuficiência de lado e permitir que os outros se aproximem mais de você? Será que, ao carregar o peso do mundo sozinha, você não está se impedindo de experimentar um amor mais profundo, mais verdadeiro, mais acolhedor? A autossuficiência não é algo ruim em si mesma. Ela foi importante em sua jornada, mas quando se torna um mecanismo de defesa, ela começa a te afastar de tudo o que você realmente deseja: ser cuidada, ser amada, ser abraçada em suas fragilidades. Você não precisa mais carregar o peso do mundo sozinha. E, na verdade, o verdadeiro poder está em reconhecer suas feridas, se permitir sentir e, finalmente, se abrir para os outros. Você está pronta para deixar essa autossuficiência de lado e permitir que outros ajam por você, cuidem de você, te amem de maneira incondicional? Essa é a jornada da cura da ferida do masculino dentro de você. Perceber que você pode ser forte e, ao mesmo tempo, permitir que o amor e o apoio fluam para a sua vida. Se você sente que essa jornada de cura ressoa em você, comente a palavra receber, porque é isso que você está aprendendo a fazer: receber o amor, o cuidado e a proteção que você merece. O caminho do equilíbrio, unindo força e doçura na jornada da alma. Você já se sentiu dividida entre ser forte e ser suave? Entre manter-se firme e, ao mesmo tempo, sentir o desejo de ser acolhedora, doce, sensível? Muitas mulheres, ao longo de suas vidas, se deparam com essa dualidade entre o peso da responsabilidade, da luta diária e a leveza da feminilidade, do amor, da conexão profunda com o que é suave e genuíno. Existe uma sensação de que, para ser bem-sucedida e respeitada, você precisa ser forte, independente, talvez até imbatível. A sociedade, de alguma forma, te ensina a não baixar a guarda, a não demonstrar fraqueza. E isso, por muito tempo, foi sua verdade. Mas algo dentro de você sabe que existe algo mais. Existe uma parte de você que anseia por suavidade, por relaxar, por simplesmente ser sem ter que provar nada. Existe a mulher que deseja se entregar ao momento, ao prazer, ao amor, sem as defesas, sem o medo de ser vulnerável. No fundo, você sabe que, para ser realmente inteira, você precisa equilibrar essas duas energias,
a força que te impulsiona a seguir em frente e a doçura que te permite se conectar de uma forma mais profunda com o mundo e consigo mesma. Você se lembra da última vez em que sentiu que estava se fechando apenas para se proteger? Quando, no fundo, desejava apenas ser tocada pela suavidade do momento, mas se obrigava a manter a rigidez da força? A sensação de que, se você não fosse firme, algo ou alguém poderia te ferir novamente. E você se manteve forte, resistente, determinada, mesmo quando, no fundo, seu coração só queria descansar e ser acolhido. Essa luta interna entre manter a força e se permitir ser vulnerável é algo que muitas mulheres enfrentam. Porque ser forte significa estar no controle, não é? E abrir mão do controle, muitas vezes, significa abrir-se para o desconhecido, para o risco de se machucar. Isso te assusta? Agora, imagine se você pudesse, em algum momento, simplesmente permitir-se ser suave, sem que isso significasse ser fraca. Imagine ser forte o suficiente para se permitir ser vulnerável, para se entregar à doçura da vida e dos relacionamentos sem medo de perder sua essência. A verdadeira força não está apenas na rigidez, na resistência. Ela está em saber quando relaxar, quando se deixar ser cuidada, quando confiar no fluxo da vida e naquilo que é maior do que você. A força verdadeira não é sobre controlar tudo o tempo inteiro. Ela é, na verdade, sobre equilibrar sua energia masculina com a feminina, para que ambas possam coexistir de maneira harmoniosa dentro de você. Você já pensou sobre como sua vida seria diferente se você conseguisse equilibrar essas duas forças? Se você não tivesse que escolher entre ser forte e ser suave, mas pudesse ser ambas as coisas ao mesmo tempo, sem culpa? Já parou para pensar que a força de verdade está em saber quando se deixar ser guiada pela doçura, pela receptividade e pela entrega? Quando você aprende a ser firme quando necessário, mas também a se soltar e a ser acolhida pela suavidade da vida, você alcança um poder completamente diferente. Um poder mais profundo, mais autêntico. Eu sei que pode ser difícil, porque você foi moldada a acreditar que a força significa não precisar de ninguém, que ser suave é ser frágil. Mas eu te convido a olhar para sua própria experiência e refletir. Quantas vezes você não deixou de ser você mesma para tentar se encaixar no papel de mulher forte e inquebrável? E se, ao invés de se anular, você permitisse que a suavidade fosse uma extensão da sua força? Imagina o que seria se você se permitisse ser forte e ao mesmo tempo frágil, ser firme e ao mesmo tempo receptiva, ser determinada e ao mesmo tempo sensível? Porque no final das contas, a verdadeira força está na harmonia que você cria entre essas duas energias. E você não precisa mais escolher entre ser uma ou outra. Você está pronta para integrar essas duas energias dentro de você? Pronta para ser forte, sem perder a suavidade? Pronta para ser firme e, ao mesmo tempo, confiar na sua capacidade de ser acolhida? Imagine que, ao encontrar esse equilíbrio, você não só se tornaria mais inteira e mais autêntica, mas também mais poderosa, mais plena, mais conectada com a sua verdadeira essência. O caminho do equilíbrio é, sem dúvida, um caminho de autodescoberta. Quando você parar de lutar contra essa dualidade dentro de si mesma e começar a integrar a força com a doçura, será possível viver uma vida muito mais leve, cheia de paz e harmonia. Você não precisará mais lutar para ser quem você realmente é. Você simplesmente será. Se você sente que está nesse processo de integrar a força e a suavidade dentro de si mesma, comente a palavra equilíbrio abaixo, porque é esse equilíbrio que está te chamando agora, essa harmonia entre os opostos que traz a verdadeira paz para a sua jornada.